Fala pessoal, o vídeo de hoje é sobre o LCA, a letra de crédito do agronegócio. Nesse vídeo a gente vai fazer o passo a passo aqui do início ao fim do LCA, como é que você contrata, o que que você tem que analisar, quais são os principais pontos e como é que você calcula a sua rentabilidade. Aí tem contas que talvez você nunca tenha feito, então fica comigo até o final e se esse assunto é interessante para você, então deixa o seu like para eu já saber que você gosta desse assunto e se inscreve para acompanhar aqui que a gente vai sempre trazer o melhor do conteúdo sobre investimentos para você. Então, na prática, o LCA é um título que garante aí uma obrigação e um direito ao mesmo tempo. É um direito para você que, por exemplo, empresta o dinheiro para um banco e é uma obrigação do banco de te devolver este dinheiro pela correção que você contratou, ou seja, com os juros que o banco disse que ia te pagar e vai te pagar. É um investimento muito seguro porque não está sujeito aí às oscilações do mercado. Normalmente estão atrelados ao CDI, né? Vai te pagar algum percentual da taxa DI, ou então estão já pré-fixados, tem um valor pré-fixado que você sabe que você vai receber, ou então algum valor pré-fixado mais a inflação, né, te dando aí um juro real, alguma coisa que vem acima da corrosão do poder de compra. É um investimento que pode estar coberto aí pelo Fundo Garantidor de Créditos, então se você tiver até 250 mil em uma instituição financeira e ela quebrar, você vai ter aí o ressarcimento desse valor pelo FGC, mas você tem que ver lá no LCA se está escrito que tem FGC. Vai estar escrito do lado, com certeza. E aí, na prática, por exemplo, você quer investir em FGC, você põe dinheiro lá num banco ou numa corretora e dá uma olhada. Tem lá letra de crédito do agronegócio com algumas possibilidades de rentabilidade. E aí você escolhe uma dessas possibilidades e empresta o dinheiro para o banco. O banco vai pegar esse recurso, ele é vinculado. O banco precisa emprestar este recurso para operações que fomentem o agronegócio aqui no Brasil. Então ele tem um destino vinculado já ao seu dinheiro. E aí para isso, né, o banco cobra uma taxa do lado de lá e te paga uma taxa e fica com a diferença que é o spread que o banco ganha. E aí algumas características que são importantes aqui no LCA. Primeira coisa, todo LCA tem uma carência de 90 dias. O que é essa carência? Você investe hoje, você não pode sacar o seu recurso de volta, não pode resgatar da aplicação com menos de 90 dias. O dinheiro está preso lá dentro da aplicação. Essa é a primeira coisa. Mas existe também o LCA que não tem liquidez, ou seja, passou os 90 dias, mesmo assim você não pega o dinheiro porque você provavelmente aceitou uma taxa maior para deixar seu dinheiro lá aplicado por um tempo maior, mais do que os 90 dias. Porque assim, você vai lá e compra um LCA que o vencimento é daqui a 2 anos, mas ele tem liquidez, então passou os 90 dias, você pode vender tranquilamente. Na data de vencimento, obrigatoriamente vai acontecer o resgate, o dinheiro cai na sua conta. E a outra opção é você investir em um LCA que não tem liquidez. Então, 2 anos prazo de vencimento, passou 90 dias, você não pode pegar o dinheiro. Só pega lá na data de vencimento. Tem as duas possibilidades. Normalmente, se você abrir mão do dinheiro aí por 2 anos, você vai conseguir uma rentabilidade maior. Só que aí tem que ver muito se isso faz sentido para você, porque você vai ficar sem a possibilidade de tocar naquele dinheiro por todo o prazo de vencimento. Então, é uma decisão bem complicada. Você decide hoje e pode acontecer toda uma incerteza em 2 anos, 3 anos. Então, tem que analisar caso a caso. E aí, o LCA tem o benefício de não ter a tributação do imposto de renda e ele também não tem imposto de operação financeira. E aí, existem três formas de remuneração. Como eu disse, tem lá vinculados à taxa do DI. Então, 100% do CDI, alguma coisa desse tipo, que a gente já vai fazer contas logo na sequência. Outra opção é ele fazer um vínculo pré-fixado. Então, eu te digo que vou te pagar ao ano 10% no LCA por tanto tempo. Então, é uma forma pré-fixada que hoje mesmo, quando você contrata, você já sabe exatamente o valor que você vai receber lá na frente. O que você não sabe é o que vai acontecer com o mercado nesse tempo, o que vai acontecer com a inflação nesse tempo. E aí tem a outra modalidade, que é a modalidade que está indexada à inflação, ou seja, é como se fosse um título do Tesouro que te paga a inflação mais algum valor. Essa modalidade do LCA, que é a terceira, ele te paga aí uma parte pré-fixada e uma parte da inflação. Então, assim, a inflação foi 10%, você ganha os 10% mais a taxa pré-fixada. Aí eu vou ensinar a fazer essa conta que tem uma pegadinha aí. É importante você saber, porque se você for conferir no detalhe lá, pô, a inflação foi 10%, tive 4% de taxa pré-fixada, deu 14%? Não, deu mais. Por que que deu mais? Aí a gente já vai fazer essa conta na sequência. Então eu já te trago aqui para a tela do meu computador, onde a gente vai fazer umas simulações com os três tipos que eu falei. A gente vai fazer aqui com um que é atrelado ao CDI, com um que é pré-fixado e com um título aí que é IPCA, né? Inflação mais algum valor. Então a gente faz o seguinte, a simulação com a característica dele. A gente vai pegar um CDI que te paga aí 92% da taxa DI, um pré-fixado que te paga aí 8,5% ao ano, e um IPCA que te paga ou IPCA mais 4%, por exemplo, aqui
ao ano também. Então a gente faz as simulações agora, a gente vai colocar aqui o prazo, a gente vai considerar todos 2 anos, tá? 2 anos. E aqui a gente vai considerar aqui o aporte, né? Qual que foi o investimento? De R$ 1.000. Então a gente vai colocar aqui os R$ 1.000, eu vou trazer para todo mundo, 2 anos e R$ 1.000. E aí qual vai ser a característica? Que 92% do DI. Se a gente considerar hoje, a Selic subiu para 6,25. A taxa DI está em 6,15%. Se o DI se manter, não vai se manter porque tem uma perspectiva de a Selic subindo aí até o final do ano, mas vamos simular com os valores de hoje. A taxa DI em 6,15%, a pessoa vai receber a remuneração, o Joãozinho vai receber a remuneração de 92% dos 6,15, que vai ser aqui 5,66% ao ano. Então a gente coloca aqui indexador, que vai ser o CDI neste caso, e aqui vai lá, 5,66%, que vai ser a rentabilidade dele ao ano. Isso a gente vai fazer elevado por 2, né, que são 2 anos. Então a gente faz a conta que vai ser 1 mais a taxa, né, a gente eleva isso aqui para 2 e tira 1. Vai dar aí os 11,64% no final de 2 anos. E quanto que seria isso? Seria os 11,64 vezes os 1.000, que daria R$ 116. Então começou com 1.000 e termina aqui com 1.116. E o de baixo aqui, que é um pré-fixado de 8,5% no prazo de 2 anos. O que a gente teria? Não tem indexador, então a rentabilidade ia ser, de fato, os 8,5%. E aqui por 2 anos a gente usa a mesma fórmula, seria aqui 17,72% no período total, que daria R$ 177 de rentabilidade e um total aí de 1.177. Agora, qual a questão aqui do IPCA? Por exemplo, você vai receber 4% acima do IPCA, mas se a gente trouxer aqui uma inflação estimada aqui de 8%, vamos fazer conta com ela. Se eu somo os 8 com 4, vai dar 12%. Só que a gente não pode fazer essa conta dessa forma, porque é 4% acima da inflação. Então a gente aplica a inflação e depois aplica essa taxa do juro real. E aí a gente faz a conta da seguinte forma: a gente pega 1 mais a inflação, que é os 8%, e multiplica por 1 mais a taxa do juro real, que é os 4%. Aí a gente tira 1 aqui de volta e vai ver que é 12,32 aqui a rentabilidade, né? Acima dos 12, é 12,32 para cada ano. E da mesma forma a gente faz as demais contas. Para 2 anos seria 26,16%, um total de 261 de rentabilidade e o montante total de 1.261 ao final do período. E aí qual a questão? A meta da inflação gira em torno de 3,5 nesses tempos. Então, se manter a meta de 3,5, a gente baixaria bastante aqui para ter um valor mais razoável para fazer a comparação. E a gente vai sempre perceber o seguinte: aqui no título que é indexado ao CDI, se a taxa Selic disparar muito e for lá para os 9%, e aí, por exemplo, aqui o CDI fica lá em 8,9%, que ele está sempre 0,1 ponto percentual abaixo da Selic, então 8,9% você teria uma rentabilidade. Se ficar abaixo, você teria uma rentabilidade menor. Então, o indexado tem isso. Você não sabe hoje, né, quanto que você vai receber lá na frente. Depende de como for o movimento do mercado. O pré-fixado não, o pré-fixado você já sabe, mas qual o risco do pré-fixado? É justamente a inflação disparar. E aí, por exemplo, você investiu aqui no título 8,5%, né, um pré-fixado, e a inflação foi 8,5%. Então, o juros real mesmo que você ganhou não foi nada, ficou zero. A inflação corroeu toda essa rentabilidade. Agora, no IPCA, por exemplo, qual o risco do IPCA? Você vai ganhar acima da inflação. E se a inflação for muito baixa, você ainda assim vai ganhar acima da inflação. Só que no pré-fixado, você teria ganho bem mais. Porque, por exemplo, se a inflação ficar lá em 1%, teria uma rentabilidade no período de 10%. E na rentabilidade no pré-fixado, aqui neste exemplo, de 17%. Então, 70% a mais de rentabilidade no pré-fixado. Então, sempre tem um risco aqui, mas aqui não é um risco de você perder dinheiro, é um risco de você apostar em um lado e o outro lado sair melhor. E aí essa é a forma de você fazer a conta. Eu vou voltar para um número aqui razoável, 4% de inflação. E é assim que você calcula a rentabilidade de uma LCA, sabendo aí que quando o título é pré-fixado, você já consegue fazer a conta hoje de quanto você vai receber. Quando um título é pós-fixado, como por exemplo indexado ao CDI ou indexado à inflação, você pode olhar para a expectativa do período, né? Mas você não tem como ter certeza de quanto você vai receber. Sobre a LCA era isso, espero que tenham gostado. Deixe seu like se você gostou e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Aqui na tela está aparecendo agora a recomendação para você ver logo na sequência alguns vídeos que podem te interessar. Um abraço.